Cristo, o mediador. Amém. Esta reunião está sendo gravada. Então, vamos estudar hoje o capítulo 8 da Confissão de Fé Batista, de 1689, Cristo, o Mediador, fazendo a conexão com a doutrina do pacto, que era o que nós estudamos sábado último. Pastor Zarias, boa noite. Você pode começar o estudo e nós vamos fazendo as nossas perguntas e colocações. Pastor. Boa noite, Narcísio. Ligue o microfone, pastor Zarias, aí fica melhor para ouvir. Boa noite. Boa noite, Narcísio. Alguém já ligou para mim, acho que foi. É isso aí. Muito bem. Um privilégio imenso estar com vocês nessa ocasião e poder compartilhar esse tema tão importante, mas tão importante para a vida da igreja, né? Esse é um dos assuntos, é o assunto mais importante da nossa confissão de fé. Tanto é que nós levamos esse nome, né? Somos cristãos, né? Levamos esse nome, e isso é de fundamental importância para nós. Nos primeiros séculos, a igreja gastou os primeiros séculos. Ontem eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: gastou os primeiros 8 séculos da igreja cristã tratando sobre esse assunto tão relevante para a vida da igreja, não é? E hoje, no entanto, não é tão, as pessoas não dão tanto valor a essa questão, né? Mas esse assunto é um assunto de extrema importância para a vida, para cada um de nós. É justamente nesse tópico, é aqui que realmente nós podemos testar a fé de uma pessoa, né? Se você quiser saber sobre se a pessoa verdadeiramente abraça uma verdadeira fé, não leve para o capítulo 9 de Romanos, não fale sobre isso, não. Pergunte o que ele pensa sobre Cristo, o que eles pensam sobre Cristo, e você vai ter a verdadeira, saber verdadeiramente quem ele é. Os testemunhos de Jeová, os mormons, os unitaristas, todos eles caminham por esse, ou seja, consideram Jesus, né, como um profeta. Mas o que de fato é Jesus? O que ele é de verdade? O que a Escritura Sagrada nos ensina? Pois bem, nesse capítulo, o capítulo de número 8 da nossa confissão, está tratando sobre a cristologia. Esse assunto é tão importante que Paulo escreveu Colossenses para defender a cristologia. Paulo escreveu, aliás, o escritor de Hebreus escreveu argumentando sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação aos profetas e assim por diante, né? Então, esse assunto é de extrema importância para cada um de nós. O capítulo tem... E nós percebemos, né, esse capítulo ele tem 8 parágrafos. Aliás, desculpem, 10 parágrafos, né? 10 parágrafos. Maior do que ele, só tem, por exemplo, o capítulo que fala sobre a igreja, que é o capítulo 26, e tem 15 parágrafos, só ele, né? E outros têm outro igual, por exemplo, também falando sobre a Escritura, né? O primeiro parágrafo, né? O primeiro capítulo também tem 10 parágrafos. Então, isso mostra a importância desse capítulo, como esse capítulo é importante. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. O texto começa nos falando sobre Cristo, o mediador. Cristo, o mediador. E eu estava ouvindo aqui, olha, o que é o mediador? Cristo é o rei... Um momento aqui. O que é o mediador? O mediador é aquele que intervém entre duas partes conflitantes, que busca alcançar reconciliação. O termo, às vezes, se aplica a partes independentes e desinteressadas solicitadas para arbitrar uma dificuldade, e, às vezes, para ser um mensageiro ou agente dependente
de uma das partes em disputa envolvida, né? Ou seja, Cristo é ele que media a nossa relação com Deus, né? Ele faz essa mediação. Então, por aí vocês vão percebendo que é de extrema importância. Cristo, o mediador, né? A palavra Cristo, né, não é um dos nomes de Cristo, não é o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus é Jesus, né? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados seus. Foi isso que o anjo disse a Maria. Então, a palavra Cristo, que nós muitas vezes está ligado e nós até mesmo consideramos como o próprio nome, mas não é um nome. É simplesmente o título de Jesus, né? Ele é o mediador, né? Ele é o Messias, ele é aquele que fora prometido desde a eternidade. Tem uma coisa no meu coração, eu tenho um profundo desejo no meu coração de me encontrar com Jesus. Eu tenho desejo, não tenho medo, tenho muito desejo no meu coração nisso. E uma das coisas que pesava no meu coração, às vezes, o que era? Era o fato de eu deixar, poxa vida, tantas coisas que eu tenho de aprender, tantos livros que eu tenho de ler, tantas coisas que eu tenho, e vão ficar para trás, eu não vou ler, meu Deus do céu, eu ficava assim, pensando sobre isso. Mas esses dias eu fui revigorado. Esses dias eu pensei, poxa vida, né, nos céus nós vamos continuar aprendendo, né? Nos céus nós teremos uma eternidade para aprender. E um dos assuntos que, com certeza, nós vamos nos debruçar por uma eternidade inteira para aprender é sobre Cristo Jesus. A Escritura Sagrada diz em Hebreus que os anjos atentam para esse assunto com muito cuidado, impressionado com aquilo que Deus fez, como Deus pôde realizar, como diz a Escritura Sagrada em outro lugar, uma tão grande salvação. Como ele pôde efetuar, como ele pôde realizar essa salvação que deixou os anjos impressionados. Um plano de salvação para nós, os seres humanos. Para os anjos não tem. Não tem plano de salvação para os anjos. Para nós, tem esse plano, um plano de redenção, né? Isso é algo extremamente maravilhoso. Então, nós vamos nos deter apenas no primeiro versículo, no primeiro parágrafo. Acho que temos muita coisa no primeiro parágrafo, embora eu tenha também avançado o parágrafo 2. E eu quero agora que nós possamos... Eu vou ler bem rapidinho nós vamos falar só sobre o parágrafo primeiro. Isso é um fato. Mas eu quero ler esse capítulo inteiro de uma só vez aqui agora e quero que vocês peguem uma caneta na mão e anotem aí, porque agorinha eu vou perguntar para vocês o seguinte: quem é Cristo Jesus? De acordo com essa confissão, o que ela apresenta, o que ela diz que Cristo Jesus é. Então, se prepare aí, bote a caneta, não é? E eu gostaria que vocês também vissem essa questão durante a semana, lesse esse capítulo, o capítulo inteiro dessa confissão. Se você não tem a confissão, baixe a confissão, coloque no seu celular. Se tem uma coisa que nós não temos desculpa, é de não ler a confissão, porque está aí, ao alcance de todas as pessoas. Basta procurar no Google, né? Confissão de Fé Batista de 1689, nós vamos encontrar exatamente isso, tá bom? O primeiro capítulo 8, sobre Cristo, o mediador. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus,
o resplendor da glória do Pai, a mesma substância igual a ele, a quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas, e a ele que ele fez, quem sustenta e governa todas as coisas que ele fez, quando chegou à plenitude do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraqueza comuns. Embora sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo envolveu, e assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina, na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem aprove a Deus em toda a plenitude, em quem aprove a Deus que toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado, cheio de graça e de verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. O ofício ele não tomou para si por conta própria, mas para este foi nomeado por seu Pai, que colocou todo o poder e juízo em sua mão e lhe ordenou que exercesse este ofício. O Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu plenamente, suportou o castigo que nos foi devido, que nós devíamos ter recebido e sofrido, e foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e o sofrimento mais doloroso do seu corpo. Foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, e lá está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus e obteve a reconciliação e cumpriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quanto foram dados a ele pelo Pai. Embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude e a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo. Mas e através das promessas, tipos e sacrifícios que Cristo foi revelado e que o aprovavam, como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem e hoje para sempre. Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos
para todos quanto ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes na e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo seu Espírito e por sua palavra, vencendo todos os inimigos e por sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conforme a sua admirável e inescrutável dispensação. E tudo isso por livre e absoluta graça, sem qualquer precondição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Este ofício de mediador entre Deus e o homem cabe exclusivamente a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei da igreja. E isso não pode ser, no todo ou em qualquer parte, transferido de Cristo para qualquer outro. Este número e ordem de ofícios são necessários. Precisamos do ofício profético por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços. Nós necessitamos do ofício sacerdotal para reconciliar-nos e apresentar aceitável a Deus. E no que diz respeito à nossa aversão e incapacidade absoluta de converter-nos a Deus, e para nosso resgate e segurança contra nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. Que coisa incrível esse capítulo. Agora vamos lá, a primeira pergunta: quem é Cristo? Gostaria que os irmãos respondessem aí. Quem é Cristo, de acordo com essa confissão, de acordo com a Bíblia Sagrada, aquele que você sabe? O que é Cristo? Quem é ele? O que né? Vamos começar aí pelo irmão Rivelino e depois com Wesley. Boa noite, meus pastores. Pastor Miguel, pastor Isaías. Quando eu estudo Cristo, né? É um ofício, Cristo, no caso, é um ofício do Senhor Jesus, é o Messias, é o prometido. E é o Salvador bendito. Ok. É o Salvador, ele é o Salvador. O que mais? Quem pode dizer outra coisa aí sobre ele? Pode falar, irmão. Abre aí o microfone e bota a boca. Pastor, em primeiro lugar, Jesus Cristo, né? O Filho unigênito de Deus. Ok. Filho unigênito. Ele é unigênito, isso é muito importante. O que mais? Mediador da promessa. O mediador do pacto da graça, né? Sacerdote. O sacerdote, o rei. O cabeça da igreja, né? O cabeça da igreja. O que mais? Salvador. O Salvador, né? Ele salvará o seu povo dos pecados seus. O herdeiro, aqui, né? O herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas. E o juiz. O juiz, o Senhor absoluto, sobre tudo e sobre todos. A Deus. pessoa que... O Deus... Exato, como ia passando esse negócio? Ia passando... ia passando esse aí, Deus, não é? Deus. Então, isso nós devemos sempre lembrar disso, não podemos esquecer. Né? Olha, a pessoa que mais tem títulos na Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Um dos títulos, sabe qual foi o título preferido para Jesus atribuir a si mesmo? Qual foi? Alguém poderia me dizer? O título que Jesus mais usou, nós não usamos ele muito, mas foi o título que Jesus mais usou para referir-se a si mesmo. Filho do homem. Filho do homem, exatamente. O Filho do homem.
Nós pouco usamos esse título, mas Jesus Cristo usou esse título referindo-se a si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. Extremamente Senhor, né? Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então, nós precisamos sempre lembrar disso, colocar isso no nosso coração. Tá bem? Então, agora nós vamos, como eu disse, nós vamos nos deter nesse capítulo número 1, no parágrafo, capítulo 8, parágrafo número 1. Então, olha, vamos lá. A primeira questão é o seguinte. Esse capítulo, esse parágrafo está falando sobre a ordenação de Cristo Jesus. Não é? A ordenação dele. Quando ele foi ordenado para esse ofício. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é quem é o autor da ordenação? Quem é o autor da ordenação? Que nós vimos aí em um dos parágrafos que Jesus Cristo não tomou para si essa responsabilidade, mas foi confiada pelo Pai. Ele plenamente aceitou, não é verdade? Agora, a pergunta é, quem é o autor da ordenação? Está escrito nesse parágrafo primeiro. O autor é o Pai. Vai lá, diga, Reverendo. Pois não. O autor... Quem é o autor aí? Leia aí, está escrito aí. É o Pai. Está me ouvindo, vocês? Sim, pastor Zaria, estava ouvindo direitinho. Então vai lá. Quem é o autor? Quem foi o autor da ordenação? Quem ordenou? O Revelino diz que é Deus, o Pai. Muito bem. Está escrito aí, logo no Ajeita primeiro, esse microfone aí, aprove a Revelino. Deus. Estou dizendo para o Revelino ajeitar esse microfone aí. Né? Aprove a Deus. Né? Então, Deus é o autor da ordenação de Cristo Jesus. Cristo Jesus foi ordenado pelo Pai para esse ofício de mediador, para ser o Messias, né? E Deus o ordenou. Vamos ver alguns textos aí, Isaías 42:1 e João 3:16. João 3:16, Isaías 42:1. Né? Então, Deus ordenou. Isso é algo maravilhoso. Né? A salvação do ser humano é uma obra na qual envolveu a Santíssima Trindade na sua totalidade. Isaías 42:1. Alguém já achou? Eu achei, vou ler. Já, irmã Luciana. E depois, Revelino, João 3:16. Ele tem intimidade com João, no livro de João. Sim, irmã Luciana. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Exatamente, né? E João 3:16 diz o quê? Liga o microfone, Revelino. Aí fica difícil, né? Fica complicado, pastor. Perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo. Então, aí está, né? Então, Deus é o autor. Deus é o autor da ordenação. Jesus Cristo não tomou para si essa responsabilidade. Foi conferida a ele pelo Pai e ele aceitou prontamente, né? Aceitou prontamente essa incumbência, essa tarefa. A segunda pergunta que eu quero fazer é: quando Deus ordenou Cristo como mediador? Quando foi? Quando foi? A irmã que leu aí Isaías 42:1, diga para nós aí, quando foi ordenado? Quando foi? Foi quando? Pastor, eu acredito que seja desde a eternidade.
Exatamente, está escrito aí. E seu propósito eterno, em seu propósito eterno. Então, não foi uma coisa para remendar, não é verdade? Não foi uma coisa para consertar. Meu Deus do céu, Deus colocou a mão na cabeça e pensou, é agora o que eu vou fazer? Estou enrolado aqui. O homem caiu e eu não sei como resolver a situação, eu preciso fazer um remendo nesse meu projeto de humanidade que eu tinha colocado aqui, que deu o plano B, né? E aí, meu amigo? Então, não foi assim, de modo algum. Não foi algo que aconteceu assim de improviso. Mas Deus ordenou Cristo Jesus para ser o mediador da nossa salvação ainda na eternidade. Vamos ver o texto. O texto é 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Qual é, pastor, aí? 1 Pedro 1, 19 e 20. A irmã Micheline, pode nos ajudar? 1 de Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Exatamente, né? Então, isso foi algo estabelecido de acordo, né? Ainda na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor por essa questão, né? Isso é algo maravilhoso, devemos sempre lembrar dessa verdade. E aí continua dizendo, de acordo com o pacto estabelecido, né? O que foi que gerou isso, né? O que foi que produziu, né? essa ordenação, né? E a confissão nos diz que foi um pacto estabelecido entre ambos, entre o pai e o filho, né? O qual escolheu ordenar Cristo Jesus. Então, vamos ver dois textos, Salmo 110, versículo 4, Hebreus 7, 21 e 22. Wesley e Samara, pode nos ajudar com essa leitura aí? Primeiro é pastor Atos 3, 22. Não. Salmo 110, 4 e Hebreus 7, 21 e 22. Tá. Hebreus. Samara e Wesley. Pastor, repita novamente, por favor, estava fazendo anotação aqui. Salmo 110, 4. Lembre sempre, esse Salmo 110, é o salmo mais citado no Novo Testamento em relação a Cristo Jesus. Nesse salmo está aí, né, mostrando claramente os três ofícios de Cristo Jesus. Então, lembre sempre, esse salmo é o salmo mais importante, né, no que diz respeito à cristologia. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, o Senhor prometeu... Como é que é? Lê novamente, lê novamente.
Ela acabou de tirar, só um instante. Salmo 110, 4 diz o seguinte: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou, né? Um pacto, um juramento, né? Que Deus fez ainda na eternidade, foi que assegurou a mediação de Cristo Jesus. O outro texto, então, é Hebreus 7, 21 e 22. Leia. Hebreus 3, Hebreus 7, 7. 21 e 22. Pronto. Mas este, com o juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isto mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Exatamente, né? Então, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, né? Então, nós sempre lembramos sempre dessa verdade tão maravilhosa. Então, a confissão continua dizendo: escolheu ordenar o Senhor Jesus Cristo para ser o Senhor Jesus para ser o Filho unigênito, mediador entre Deus, o homem, profeta, sacerdote e rei. Então, nessa questão aqui, está no que consistia essa ordenação, para que ele fosse o quê? Né? Qual... Deus ordenou, ainda na eternidade, mediante um pacto entre a Trindade. Né? E no que consistia o que Cristo ia fazer? Qual a sua função? O que ele ia realizar? Então, vamos ver isso agora. 1 Timóteo, vou citar, escolhe aí, pastor Miguel. E você... Quem vai ler os textos? Ajuda, Pedrinho. Vários textos. 1 Timóteo 2:5. Vocês estão com a caneta na mão, pessoal? Anote aí. Passou Pedro você. Almeida, é sua. Atos 3:22. Narcísio, Atos. Hebreus 1:1. Oi. Jorge. Está mudando Salmo o texto aí 2. para você. Tá? Qual o texto? Primeiro A Pedro. internet está ruim aqui, não. Tá com problema de áudio, pastor. O primeiro texto qual é, pastor Zarias? O primeiro texto, 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5, que é um só Deus, um só A mediador. internet está muito ruim. Tá ruim, tá. Pode ficar tranquilo. 2,5. 1 Timóteo 2:5. Achou? Atos Achei. 3:22. Tá. Vou ler aqui. Narcísio, assim. Atos. E o outro texto, pastor? Hebreus 1:1. Jorge. O Muito outro bem. texto, Salmo 2:6. Salmo 2:6. Luciana. O Irmã outro Luciana. texto, Efésios 1:21, 22 e 23. Pense comigo. Vamos lá, então. 1 Timóteo, ele seria o quê? O que ele seria? No que consistia essa ordenação? Para ele ser o quê? Leia. Pedro. Diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, Cristo Jesus foi nos dado para ser o único mediador, único. Não tem outra pessoa, ele não divide isso com ninguém. Não tem ninguém que possa dar uma mãozinha nessa questão. Ele é aquele que está descrito no Salmo, que luta sozinho, que batalha sozinho. É ele só. Essa mediação é uma incumbência dele. Só há um mediador entre Deus e o homem. Só um. Os outros, Maria e qualquer outro, podem ser maravilhosos. Não duvidamos do caráter dessas pessoas, mas não
têm a competência, não foram ordenados, não foram ordenados por Deus para essa função. Tá bom? Amém. Atos 3, 22. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo que ele disser. Amém? Né? Nós precisávamos de um profeta, alguém que nos transmitisse a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele não apenas transmite a palavra, ele é a própria palavra encarnada, se materializou, se fez homem, se armou a sua tenda e veio habitar entre nós, como diz João. Né? Então, devemos sempre lembrar disso. Ele é o nosso. Nós precisamos de um profeta para ouvir a palavra de Deus? Sim, então ele foi ordenado com essa função de ser o profeta, ser o nosso profeta. Nós precisamos de um profeta. Então, Jesus Cristo é esse profeta, né, da qual nós necessitamos, nós precisamos, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre por isso. Profeta é alguém que anuncia, alguém que é enviado por Deus para levar a outro o conhecimento da vontade divina. Né? Então, é essa a questão. Tá bom, vamos para outro texto, então. O outro texto é Hebreus 1:1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Exato. Né? Mas o versículo 2. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Né? Então, ele é a revelação plena, a revelação completa. Tudo que o mais completo que existe sobre revelação está em Cristo Jesus. Né? Não precisamos de mais nada. Então, ele é aquele que nos mostra o Pai. Não foi isso que ele disse em João? Diz para Filipe: há quanto tempo eu estou convosco e vocês não conhecem o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, isso nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer, né, que ele é a revelação de Deus. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, da qual não devemos esquecer em momento algum, como Deus, né, é maravilhoso em nos conceder tão plena revelação e nos dá, né, colocar isso, nos dá o seu Filho, para que pudesse nos mostrar o Pai, pudesse nos apontar o caminho, pudesse nos conduzir por esse caminho, pudesse trilhar por ele, e assim por diante. Então, ele é a revelação de Deus. Não queira outro tipo de revelação. Cristo Jesus é completo, pleno. Salmo 2:6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu, porém, o constituí. Esse é um salmo messiânico, fala sobre Jesus Cristo como rei. No salmo mais lindo da Escritura Sagrada, é esse salmo número 2. Né? Então, que coisa! Eu, porém, o constituí como meu rei sobre meu monte Sião. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. O rei, nós precisamos, né, de alguém que nos dirige, que nos conduz, né, que batalhe juntamente conosco, né, contra o pecado, que seja o nosso comandante. Nós precisamos de alguém assim. Cristo Jesus é essa pessoa. Nós precisamos de um rei, pois ele é o rei da qual nós precisamos. A única diferença, Jesus Cristo reina nesse mundo hoje, desde quando assumiu, sentou-se à direita, foi assunto ao céu. Ele já reina. A diferença daqui, do que estamos vivendo hoje e o que vamos viver por uma eternidade sem fim, é que hoje o seu reino é invisível. E amanhã nós contemplaremos um reino visível. Essa é a única diferença. Mas Cristo Jesus já é o rei. Ele governa, né?
o mundo não está sem cabresto. Não está sem cabresto, não. O mundo está numa rédea bem curtinha e fazendo tudo o que aprove a Deus fazer. Acredite. Exatamente isso. Tá certo? Pandemia ou qualquer coisa que aconteça, não pense que Deus está arrancando os cabelos, preocupado, e agora o mundo está descendo ladeira abaixo e eu não sei como arrumar esse negócio. Isso não acontece. Com Deus não acontece. Porque Ele é Senhor soberano, é Rei do universo. Ele manda nesse mundo, Ele governa, manda nos homens e faz todas as pessoas fazem exatamente aquilo que Ele quer. Até o diabo fala o que ele quer. Efésios 1, 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oh, mas que coisa impressionante, né? Amém. Que texto maravilhoso, esse texto. Nós vamos ler esse texto várias vezes para lembrar disso, que Deus sujeitou todas as coisas a Ele, né? Nós não podemos esquecer disso em momento algum. Esse texto tem que ser marcado na nossa Bíblia, no nosso coração. Nós precisamos sempre, especialmente nos momentos difíceis da vida, nós precisamos lembrar dessa palavra tão impressionante, tão maravilhosa da nossa vida. Jesus Cristo foi dado pelo Pai para que Ele pudesse ser exatamente isso que Ele está fazendo agora, para que fosse o mediador entre Deus e o homem, né? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, né? E o constituiu como cabeça da igreja, né? A igreja é o seu corpo. Ele é a plenitude daquele que enche tudo e todos, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então, Jesus Cristo foi ordenado para isso, para cumprir essas funções, e tem feito com maestria. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, quando Jesus ressuscitou do túmulo, foi a prova cabal de que a obra que ele tinha feito tinha sido aceita. Deus aceitou, Deus aprovou, Deus disse: está feito, está realizado, está consumado, pronto, está resolvido, eu aceito o sacrifício. Não é impressionante isso? Qual foi o propósito da ordenação? Qual foi o propósito da ordenação? Não é? Tinha embora já esteja bem presente nesse texto que o pastor Miguel leu, né? Vamos ver algum outro texto que vai mostrar. Tem uma palavrinha, só aparece uma vez aqui, só uma palavrinha. Eu vou ler aqui e vocês vão dizer para mim qual é a palavra. O herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, a quem desde a eternidade Deus deu para ser sua posteridade, para ser o seu povo, né? Esse foi o propósito, formar um povo. Por isso Jesus Cristo é sacerdote, é rei, é soberano sobre todas as coisas, foi dado como cabeça para formar um povo, Vamos ver esses textos tão impressionantes que falam sobre isso? Isaías 53, 10. Irmã Luciana. João 17, 6. Jorge. Romanos 8, 30. Rivelino. Algo mais, pastor? Não, só esses três. Irmã Luciana. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Né? Jesus, vai lá, lê o texto que eu vou perguntar. Você acha que Deus fez o que fez? Você acha que Deus ordenou na eternidade? Você acha que ele realizou tudo isso simplesmente para deixar isso na mão do ser humano? Para o ser humano decidir se quer ou se não quer, para correr algum risco? Você acha que ele fez isso? Vamos lá, leia o texto. 17:6. Romanos 17:6. João 17:6, Romanos 8:30. João 17:6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram à tua palavra. Amém, amém. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então, esse foi um plano. Né? Deus ordenou Jesus Cristo, né, para ser o mediador entre Deus e o homem, com esse propósito. Incumbiu ele devia ser isso, aquilo, outro, né? Ser sacerdote, rei, mediador, cabeça, né? Devia ser tudo isso, para que ele formasse um povo para si. Deus prometeu a ele: eu vou dar para você um povo, eu vou dar para você um corpo, eu vou dar para você uma família. Né? E isso vai acontecer quando... E a confissão diz: para ser por ele, no tempo, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. No tempo, no decorrer do tempo. A pergunta que quero fazer agora, eu quero que vocês me respondam aí. Você acha que Deus fez tudo isso e agora coloca isso na mão do ser humano para depender do livre-arbítrio dele, se ele quer, se ele não quer, se é assim, ou ele garante que esse negócio vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele garante, né, pastor? Ele garante. É doce pensarmos que ele nos conheceu, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho do seu amor. O que é que ele nos compara? Jesus é chamado de imagem de Deus. Jesus é a imagem do Pai. Jesus é Deus, é a imagem do Pai. E ele nos chamou, ele nos conheceu e nos predestinou para sermos a imagem do Filho. Isso é algo impressionante, maravilhoso. Ele fez isso e garante que isso vai acontecer. Né? Ele colocou todas as cartas na mesa. Né? Ele fez um plano maravilhoso, fez aí na eternidade. Ele não fez esse plano para ser frustrado, não. Ele fez ele para levar a cabo e a bom termo, com todo sucesso, totalidade total, 100% de certeza que as coisas iam acontecer exatamente como ele tinha planejado. E assim foi. Né? Então, não podemos esquecer disso em momento algum. Nunca vamos esquecer disso. Nunca. Temos que lembrar disso todos os dias e glorificar a Deus. E isso é que nos dá a certeza absoluta, nos faz viver tranquilo e confiando que nós temos um Salvador que não está à mercê da vontade do ser humano, não está com as mãos amarradas, dependendo de mim, ou dependendo de você, ou dependendo dos ímpios, dependendo disso, aquilo. O mundo inteiro se levanta contra Deus. Mas ele coloca as coisas no seu devido lugar. Amém? Amém. Pastor Miguel. Pastor Xavier, chama-me a atenção o texto utilizado pelo Rivelino em
Romanos 8:30, que ele leu, mas deveria ter recitado de cor, né? Esse é um texto, um clássico para nós. É verdade. Mas vamos perdoá-lo, vamos perdoar o Rivelino por ter lido. Ele tinha que ter decorado isso aí. Hoje ele pegou só moleza. João 3,16, Romanos 8,30. Ah, meu Deus do céu. Aí diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E o apóstolo Paulo faz uma relação de coisas no passado, né, no pretérito. O que eu gosto mais, pastor... Só espera aí, Rivelino. Rivelino, espera aí. Deixa eu terminar aqui, que eu depois te dou a palavra. Então, diz assim, o apóstolo Paulo, aquele que Deus predestinou, chamou, justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, chama a minha atenção que ele faz a relação dessas virtudes no passado, mas a glorificação ainda ela não ocorreu. Né? Nós fomos, por exemplo, predestinados. No devido tempo, nós fomos chamados. Quando fomos chamados, fomos justificados. Mas nós não temos sido ainda glorificados. Mas o apóstolo Paulo utiliza o verbo no passado. Ou seja, a glorificação é dada como certa. Tão certa como a predestinação, o chamado e a justificação. Nesse nível de segurança é aquele que transmite o apóstolo Paulo para nós. Rivelino. Não, o que me encanta é porque o apóstolo Paulo diz assim: aqueles que o Senhor conheceu, a esses predestinou para serem conforme a imagem do Filho do seu amor. E aos que predestinou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Porque o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses 1,15 que Jesus é a imagem do Pai. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem ela ficou distorcida, desconforme na queda. E aí agora o Senhor Jesus diz, Senhor Jesus, que é a imagem do Deus invisível, ele restaura essa imagem do homem. Ou seja, não cabe... Por isso que o João tem essa dificuldade de entender o pecado. Como é que um crente peca? Não tem lugar para o pecado. Ou seja, o que o apóstolo João vai dizer assim, o crente tem que ser alguém alegre. Eu estou falando isso para a vossa alegria, para que o vosso gozo seja completo. O fluir em Deus. É verdade. Pastor Miguel, está com o senhor a palavra para dar prosseguimento e encerramento, do jeito que eu bem entender. Muito obrigado, pastor Zarias. Então, queremos agradecer a Deus. Obrigado, pastor Zarias. Eu queria só compartilhar aqui uma coisa com os pastores, que isso foi cair meus cabelos, igual do meu pastor. É o seguinte, a confissão de fé de Westminster e a confissão de fé batista, quando vai falar sobre a obra de Cristo, ela começa Cristo o mediador. Mas, aí o mais bem grande, Calvino, Lloyd Jones, eles começam com Jesus como redentor. E, sinceramente, eu não sei por quê. Nem muito menos eu. Não. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Eu descobri ontem.
Aí ele falou, agora vem na minha ponta da língua. É porque a confissão de fé, ela é fruto de um meio, de um contexto social em que a igreja estava vivendo. E o que a igreja estava vivendo nesse momento? É que a Igreja Católica, ela mesma se colocava como mediadora nesse processo, um processo de salvação. Sem falar que apresentava muitas outras pessoas como mediadora. Então, como a confissão é fruto desse meio, então eles enfatizaram essa parte para deixar claro que Jesus Cristo é o único mediador. Porque a Igreja Católica também aceitava que Jesus Cristo, com a sua diferença e tudo mais, aceitava que ele é como você falou, o Salvador, o Redentor, o autor da salvação do ser humano. Mas, como a confissão é fruto dessas disputas que estava havendo, né? Cristo é mediador? Não é? A igreja media, então a confissão fez questão de dizer Cristo é o mediador, e bateu o martelo. Essa é a resposta. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Zé. Porque se a gente perceber, quando a gente vai estudar o Santo Agostinho, que ele começa a falar dos nomes de Jesus, né? Ele diz que Jesus é o Verbo encarnado. Os nomes de Jesus em Agostinho é palavra, é imagem e é filho. E ele vai começar a mostrar Jesus como o Redentor. E o Evangelho, ele mostra isso. O Evangelho, ele mostra Jesus como o Redentor, porque ele diz, e ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Mas eu gostei muito dessa questão, quando você fala sobre a questão do mediador. Porque é como se fosse a gente olhar para Cristo como o mediador, como se fosse um depois-mente. Primeiro ele nos redime, ele nos traz para a vida, e depois agora ele nos apresenta o Pai como um segundo passo, e a confissão como se tivesse um segundo passo. Mas muito boa, gostei muito. Muito obrigado, pastor. O parágrafo 2, só quero adiantar isso para o próximo estudo, o parágrafo 2, o que vai tratar o parágrafo 2? O parágrafo 2 vai tratar o seguinte, bote na sua mente e vai estudando logo sobre essa questão. Ele vai tratar de como se deu o processo de encarnação do mediador, humanamente falando. É isso que vai acontecer. Deus planejou ainda na eternidade, Deus, como é que eu usei a palavra? Deus ordenou, né? Isso ainda na eternidade, mas isso precisava se materializar, precisava entrar na história. Como foi que ele se deu? Pois bem, o parágrafo 2 vai tratar sobre essa questão, os processos, como que as coisas ocorreram para que Jesus Cristo fosse o mediador e, de certa forma, que ele fosse o único, né? Lembre disso, ele fosse o único mediador, né? Porque ele reúne essas características que está no parágrafo de número 2. Lê o parágrafo 2, estude bastante, né? Lê as referências, marque na sua Bíblia, porque sábado que vem tem mais. Amém. Como está chegando o irmão Joevaldo, estamos terminando. Então, novamente, rapaz, te arrepende, rapaz. Queria somente para encerrar aqui o estudo de hoje, pastor Zarias, não sai ainda, tá? Que tem uma pergunta para fazer para você. Para que Deus pudesse reconciliar o homem com Deus, produto da queda no pecado, então Jesus assumiu 3 ofícios. Tá? Ofício de profeta, sacerdote e rei. Com esses ofícios, é possível tornar real a reconciliação entre Deus e os homens. Amém. Muito obrigado, pastor Zarias, pelo estudo de hoje. Damos por encerrado.